Em muitos lugares, a música nasce como arte. Mas dentro da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ela nasce como clamor, como oração viva, como expressão de uma alma que busca a presença de Deus acima de tudo. E é nesse cenário que surge a história de Davi e Leia, uma dupla que marcou vidas através do louvor e da simplicidade de seu ministério, especialmente com o CD Oração no Santuário. Para compreender a trajetória de Davi e Leia, é necessário voltar ao início, ao ambiente onde tudo começou. Assim como muitos cantores dentro da Igreja Pentecostal Deus é Amor, eles provavelmente tiveram suas primeiras experiências com Davi cantando em dupla com sua irmã Leia, participando dos cultos locais. Seja como jovens convertidos ou já nascidos dentro da igreja, o caminho foi o mesmo: o altar. Não havia palco, não havia estrutura profissional. Havia apenas o desejo de servir, de louvar e de expressar a fé através da música. Foi nesses momentos simples que suas vozes começaram a se destacar. Davi e Leia, possivelmente unidos por laços familiares ou espirituais, formaram uma dupla que logo chamou a atenção dentro da congregação. Suas apresentações não eram marcadas por técnica ou performance, mas por algo mais profundo: a presença espiritual que transmitiam ao cantar. Dentro da Igreja Pentecostal Deus é Amor, isso sempre foi essencial. Mais do que cantar bem, é necessário viver aquilo que se canta. E foi exatamente isso que fez com que a dupla ganhasse reconhecimento. Com o passar do tempo, começaram os convites. Outros cultos, outras congregações, outras cidades. O crescimento era natural, baseado na aceitação dos próprios fiéis. Suas músicas começavam a ser lembradas, repetidas, compartilhadas. Durante esses anos, muitos cantores ligados à igreja começaram a registrar seus louvores em CDs. Era um movimento interno, simples, mas significativo. E foi nesse contexto que surgiu o projeto que marcaria a trajetória de Davi e Leia: o CD Oração no Santuário. O título já revela o coração do trabalho. Oração no Santuário não é apenas um nome, é uma declaração espiritual. Dentro da linguagem pentecostal, o santuário representa o lugar de encontro com Deus, um espaço de reverência, de silêncio, de entrega total. E a oração, nesse contexto, é o caminho que conduz o adorador até esse lugar. O álbum foi construído com base nessa ideia. As músicas trazem mensagens profundas, voltadas para busca pela presença de Deus, arrependimento sincero, consagração, vida de oração e dependência espiritual. Cada canção carrega a essência do culto vivido dentro da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não são músicas feitas para entretenimento, mas para conduzir o coração a um estado de reflexão e comunhão com Deus. É tão boa, Jesus, a oração.
A produção do CD segue o padrão característico da igreja: simples, direta, sem grandes recursos técnicos, mas com forte identidade espiritual. Esse tipo de produção valoriza mais a mensagem do que a estética. A distribuição também reflete esse modelo. Os CDs eram divulgados dentro das próprias congregações, vendidos em livrarias da igreja e compartilhados entre os membros. Muitas vezes, uma única gravação alcançava diversas pessoas, sendo ouvida repetidas vezes em diferentes contextos. Com o lançamento de Oração no Santuário, Davi e Leia alcançaram seu momento de maior reconhecimento dentro da igreja. Suas músicas passaram a ser cantadas em cultos, lembradas em orações e associadas a momentos de forte presença espiritual. Mas assim como acontece com muitos cantores ligados à igreja pentecostal Deus é Amor, sua trajetória não seguiu o caminho da fama ou da exposição pública. Com o passar dos anos, especialmente com o avanço da internet, muitos artistas passaram a registrar suas carreiras online. Entretanto, Davi e Leia permaneceram dentro de um modelo mais reservado. As informações sobre suas vidas pessoais, sua rotina atual e seu paradeiro são limitadas. É raro encontrar entrevistas ou presença ativa nas redes sociais. Isso não significa que sua história tenha terminado. Pelo contrário, dentro da lógica da igreja pentecostal Deus é Amor, é muito comum que cantores continuem sua caminhada de forma simples, sem visibilidade, atuando em suas congregações locais ou dedicando-se a outras áreas da vida. É possível que Davi e Leia tenham seguido esse caminho. Talvez continuem cantando, mas longe das gravações. Talvez tenham priorizado a família, o trabalho, o ministério local. Independentemente do caminho seguido, o impacto de sua trajetória permanece. Permanece nas músicas que foram gravadas. Permanece nos cultos onde seus louvores foram entoados. Permanece nas vidas que foram tocadas por suas canções. Oração no Santuário não foi apenas um CD. Foi uma experiência, uma expressão de fé, um convite à comunhão com Deus. A história de Davi e Leia nos lembra de algo essencial. Nem todas as trajetórias precisam ser amplamente documentadas para serem importantes. Algumas histórias são construídas no silêncio, vividas no secreto e eternizadas não em registros digitais, mas nos corações daqueles que foram alcançados. Em um mundo onde tudo é medido por números, visualizações e seguidores, a trajetória de Davi e Leia aponta para um caminho diferente. Um caminho de simplicidade, de entrega, de fidelidade. E assim sua história continua, não como um capítulo encerrado, mas como um legado vivo. Um legado que ecoa em cada louvor, em cada oração, em cada momento de adoração sincera. Porque aquilo que é feito para Deus, com verdade, nunca se perde. Fica guardado, fica vivo, fica eterno. E essa é a história de Davi e Leia. Uma história de oração, uma história de santuário, uma história de fé. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.